Vamos voltar a conversar com a nossa reportagem ao vivo. O ministro Fernando Haddad afirmou que as terras raras que o Brasil possui podem ser discutidas com os Estados Unidos nas negociações sobre o tarifaço. Aline Becht chega ao vivo direto de Brasília com as informações para a gente. Oi, Aline, bom dia para você. Oi, Soraya, bom dia para você, para o Nonato, para todos que nos acompanham. Bom, pois é, Soraya, mas o posicionamento do presidente Lula ultimamente sobre isso não segue bem a linha do que disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ontem, em entrevista à Band News, o ministro afirmou que os minerais críticos como lítio, nióbio, cobalto, grafite, cobre, urânio e as terras raras podem ser incorporados nessas negociações bilaterais. E o ponto central do que disse o ministro nessas declarações é que o Brasil possui reservas de minerais críticos e terras raras muito robustas, enquanto os Estados Unidos não são autossuficientes. Então, isso acaba abrindo uma janela de negociação ali em relação a isso, ao tarifaço aplicado por Donald Trump, já que os Estados Unidos têm um interesse na tecnologia e também ali na produção de baterias mais eficientes. Mas o ministro chegou a ressaltar que isso só pode ser possível partindo de um pressuposto comum, ou seja, os dois países ali estando em acordo, e isso já criticando a posição unilateral do presidente norte-americano Donald Trump. Para essa semana, o ministro Fernando Haddad tem uma reunião virtual marcada para acontecer entre ele e o secretário do Tesouro americano Scott Bessent. A previsão é que aconteça até o fim dessa semana, lembrando que amanhã o tarifaço entra em vigor. Ele foi oficializado na semana passada e foi postergado para entrar em vigor essa semana. E aí eu destaco a vocês que representantes dos Estados Unidos, como o próprio encarregado de negócios, Gabriel Escobar, já demonstraram interesses em outras reuniões com representantes do setor de mineração brasileiro e também com o próprio IBRAM. Então, o ministro Fernando Haddad vem buscando expandir essa cooperação relacionada agora aos minerais críticos e também à tecnologia. Ele chegou a falar sobre o PIX, disse que o PIX é de estrita responsabilidade do Banco Central, do nosso Banco Central, mas o presidente Lula, em seus últimos discursos durante os eventos, ele chegou a falar que o governo federal vai fazer um mapeamento dessas terras raras e também dos minerais críticos. Ele chegou a dizer em um discurso que aqui ninguém põe a mão sobre essas riquezas. Já o vice-presidente Geraldo Alckmin é a favor dessa questão dos minerais críticos, porque acredita que isso pode avançar o potencial de mineração do Brasil. Então, a gente segue por aqui acompanhando toda essa repercussão, essa possível reunião virtual que o ministro da Fazenda terá com o secretário do Tesouro americano, se isso será colocado à mesa e, principalmente, se o presidente Lula vai dar o aval para que isso aconteça. Soraya. Obrigada, Aline, pelas suas informações. Vamos sim ficar de olho. Daqui a pouquinho você volta trazendo mais informações.